aceitou fazer para a gente já está com aí 41 participantes aqui. Eu entrei lá no YouTube agora, a gente está com 20. Daqui a pouco entra mais gente, né? Tinha dado esgotado aqui mais de 150. Então, primeiro, essa é uma iniciativa que a Bradt tem adotado nos últimos... Tem um áudio ligado, eu acho, né? Então, a Bradt está adotando esse procedimento de fazer mais aulas online. Essa aula é uma aula que a gente está fazendo em conjunto com o CEDIM, que é uma pós-graduação que a Bradt começou esse ano. E a gente começa com o pé direito aí, que é com o professor Luiz Eduardo Chueiro. Eu queria agradecer ao professor imensamente essa aula. Nos últimos dias eu tenho assistido várias lives que são verdadeiras aulas do professor Chueiro, e agora a gente vai ter o prazer de ouvi-lo. Tenho certeza que todo mundo conhece o professor Chueiro, mas eu queria rapidamente falar um pouco do currículo do professor Chueiro, que é um professor titular de Direito Tributário da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, que é um título que ele tem um orgulho imenso, que todos nós temos orgulho de conhecê-lo por conta disso também. Doutor em livre-docente em Direito da Faculdade da USP, mestre em Direito pela Universidade de Munique, né? E o professor também tem formação em Administração de Empresa pela Escola de Administração da Fundação Getúlio Vargas. É um grande professor, é um grande advogado, um grande parecerista. E mais do que isso, eu aprendi com o professor Chueiro o amor pelo ensino. Isso talvez eu veja em muitos poucos professores hoje em dia. Isso eu vejo no professor Chueiro. Então, eu quero, toda vez que eu o apresento, eu gosto de dizer que ele é um exemplo para todos nós. Lembrar também... Está dando uma... Eu queria lembrar também que a gente teve hoje de manhã um debate no IBDT, onde foi lançado um manual de imposto de renda escrito pelo professor Chueiro e pelo professor Quiroga. Eu engoli esse manual, é um manual que fazia muita falta nas nossas aulas de graduação, e já disse a ele que, apesar do recesso na UFMG, eu já mandei para todos os meus alunos que, na volta, eu vou cobrar a leitura de mais esse livro do professor Chueiro. Professor, o senhor tem a palavra pelo tempo que for necessário e, mais uma vez, muitíssimo obrigado por sempre atender com tanta gentileza a Bradt. Muito obrigado, Walter. Como é gostoso ouvir palavras de amigos, não? Gostaria de só ter amigos me apresentando, fica muito mais fácil, só fala coisa boa. Assim tá bom, Walter. Continua assim que eu estou gostando. Para mim estava bom. O texto estava ótimo, estava agradável. Não é verdadeiro, mas estava bom demais. Estava gostando muito. Muito obrigado, Walter, pela gentileza. Claro que é uma honra falar da Bradt. Eu respeito muito essa entidade, assim, tem extremamente acolhedora, é o calor mineiro, impressionante como o mineiro Improviso. Oi? Não, mas é impressionante, não é verdade. Mineiro não é gostoso, até ouvir mineiro é gostoso. Walter, eu gosto de ouvir até o sotaque mineiro, que é gostoso, a gente sente, né, prazer enorme. Obrigado pelo convite, em primeiro lugar é isso. Bom, eu vou tentar fazer aqui, deixa eu pôr. É uma reportagem das pessoas que trabalham lá na Inglaterra. Nossa, tem... Peraí, temos alguém aqui falando. Pessoas que vão no Brasil. Rafaela, eu não sei quem está falando. Rafaela, pode tirar seu som? Rafaela, Daniela, quem tiver com o microfone, por favor, desligar, porque está um monte de gente com microfone. Bom, enquanto isso, vão tentando aqui. Deixa eu achar aqui. Eu acho que é. Porque inclusive dá o retorno do áudio. Eu vou pedir para todo mundo desligar o microfone e o vídeo, que assim fica melhor na transmissão. Bom,
Eu consegui aqui colocar o slide, eu estou usando o que eu consigo, ou seja, eu acredito que assim, com o slide desse modo, vocês conseguem enxergar o texto inteiro. O tema é esse, o tema é sanções políticas e infrações à ordem econômica, revisitando o caso American Virginia. Por que revisitando? Porque quando saiu esse caso, pelo menos eu, na época, festejei muito. Falei, puxa, finalmente o Supremo está tratando de matérias de concorrência, tributação. Eu estava ainda encantado com as normas tributárias indutoras, não vi a hora de o tribunal reconhecer no direito tributário também uma questão de direito econômico, a livre concorrência. Achei muito positivo isso. Mas o tempo passa e você começa a repensar e ver as consequências e percebe, é isso no fundo o mote de hoje, percebe que o Supremo teve uma pergunta mal feita e deu resposta à pergunta que foi feita. A pergunta que o Supremo teve que enfrentar é se a livre concorrência é absoluta. Ou seja, se eu poderia limitar a livre concorrência por conta de outros valores. E a resposta foi positiva. Aliás, é positiva mesmo, né? Não existe algum direito absoluto. Mesmo o direito à liberdade que eu tenho de ir e vir, tem limite. Eu posso ir preso, eu posso ter que ficar na cadeia. Ou seja, o legislador pode sim limitar uma coisa ou outra e pode limitar também a livre concorrência, a livre iniciativa em alguns casos. Então, nesse tema aqui que foi enfrentado. Então, eu podia limitar a empresa, ou seja, nenhum direito absoluto. Mas a pergunta que não foi feita é, mas está correto eu me valer da matéria tributária para limitar a livre iniciativa, desculpa, agora corrigindo, em nome da livre concorrência? Esse é o tema que eu queria enfrentar um pouco hoje de novo. Será que cabe à Receita Federal examinar os danos à concorrência e, constatando esses danos, limitar a atividade econômica? Eu vou defender hoje que não. Eu vou defender que, se essa pergunta tivesse sido formulada, talvez tivéssemos outra resposta no caso American Virginia. Para começar, a visão, vou tentar aqui. Uma noção, primeiro, inicial, é que, quando a gente fala sobre limitação de atividade de empresas, certamente a palavra que vem para nós, tributaristas, é o termo sanções políticas. E, realmente, o Supremo... Gente, eu não me lembro de muitos temas em que o Supremo tenha três vezes, baixado súmulas para dizer, na verdade, a mesma coisa. Ou seja, quando ele tinha que enfrentar algum tipo de medida da lei tributária que limitava a livre iniciativa, o Supremo dizia, não pode haver sanções políticas. Olha a súmula 70, como é claríssima. É inadmissível a interdição do estabelecimento como meio coercitivo para a cobrança de tributo. Quer dizer, quer cobrar o tributo? Vale-se dos meios próprios para cobrar esse tributo, mas você não pode interditar o estabelecimento. Uma súmula como essa, para mim, já era suficiente, não precisava de outra. E daí vem a 323, que fala, olha, é inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributo. E, finalmente a 547, não é lícito a autoridade proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas, despache mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades profissionais. É quase dizer, como se o Supremo dissesse, precisa desenhar ou agora você entendeu? Ou agora você compreendeu que se você quer cobrar tributo, você se vale dos meios próprios, mas você não pode limitar a atividade empresarial para cobrar tributo. Cobrança de tributo em meios próprios. Precisa desenhar ainda? Eu diria que com um ambiente desses, com 3 súmulas, era para ser mais pacificado, era para nunca mais se ter uma questão sobre isso. E como já antecipei, o American Virginia vai dar uma visão diferente. O que era a American Virginia? Basicamente, vamos lembrar como é que era a legislação, estamos falando de uma empresa de cigarros, tá? E no campo de cigarros, existe uma coisa, um registro especial, o controle da Receita Federal sobre a atividade do cigarro, fabricante de cigarro. A gente sabe que cigarro tem uma altíssima tributária, é aquele tema da extrafiscalidade, em cima disso. Então, os cigarros têm, uma fábrica de cigarros precisa manter um registro especial perante a Receita Federal. Pois muito bem, o Decreto-Lei 1593 de 97 prevê que esse registro especial deve ser mantido o tempo todo e que ele pode ser cancelado, e aqui entramos no mérito, pode ser cancelado a qualquer tempo pela autoridade concedente, se após a sua concessão houver, entre os fatos, o que nos interessa, o não cumprimento da obrigação tributária principal ou acessória. É dizer, se não pagar tributo,
vai perder o regime especial. Então, segundo o decreto-lei, você vai ser intimado a regularizar a sua situação, a apresentar esclarecimentos às provas cabíveis no prazo de 10 dias, sob pena, como já dissemos, de perder o registro especial. Se cancelar o registro, você vai ter um recurso sem efeito suspensivo, significa que, na prática, você fica sem poder comercializar. Então, veja o risco que existe na perda deste registro especial. Bom, se houver o cancelamento da autorização, ou se eu não tiver o registro, todo o seu meu estoque vai ser apreendido e pode ser liberado, talvez em 90 dias, pode ser, se eu conseguir até lá pagar, ou coisa parecida, ou senão vai ser destruído, todos os meus produtos vão ser destruídos. Então, veja, eu estou tendo um grande peso, uma grande consequência na minha atividade, eu, fabricante de cigarros, por conta de não manter o registro especial, e não mantenho o registro especial porque eu não paguei tributos. Essa é a circunstância. Bom, o que aconteceu no caso concreto é exatamente isso. A América Virgínia tem problemas tributários, não paga tributos, estamos falando de quantia vultosa, não paga tributo. Segundo o que a gente aprende depois, nos votos dos ministros, essa empresa teria, até como prática, não recolher tributos e, por conta disso, estaria ganhando fatias de mercado, segundo os ministros. Mas, de qualquer modo, o fato é que a América Virgínia perde o registro especial e ela é intimada para, em 10 dias, recolher o tributo. E ela fala, não pode. Eu já tenho 3 súmulas a esse respeito, isso é uma sanção política, eu vou ao Supremo Tribunal, vou ao Judiciário, enfim, vou reclamar contra esta sanção política que eu estou recebendo. Eu quero que as 3 súmulas do Supremo sejam respeitadas e eu não aceito que se cobrem tributos por meio de sanções políticas. Essa, em resumo, a situação que nós temos que enfrentar hoje. Bom, tinha primeiro uma cautelar, depois vai ter decisão principal. Na cautelar, qual foi a posição? A posição minoritária, eu quero chamar a atenção que o relator era o ministro Joaquim Barbosa, a posição minoritária foi no sentido de que haveria o fumus boni iuris, ou seja, que de fato estaríamos próximos de uma sanção política. O cancelamento do regime especial é uma medida de extrema gravidade, dizia o ministro, e de abrangente repercussão, cujos efeitos são de difícil reversão. Ministro Sepúlveda pertence. O que se fez aqui foi tipicamente uma intimação para pagar em 10 dias o débito tributário, sob pena de exclusão do regime, que é essencial com relação ao desenvolvimento de sua atividade empresarial, queira ou não, lícita. Ou seja, ele está falando, ele pode não gostar do cigarro, mas a atividade de produzir cigarro no Brasil é lícita. Então, se a atividade é lícita, eu estou sendo intimado, pague em 10 dias, sob pena de você não poder exercer sua atividade lícita. Essa, já antecipei, foi a posição minoritária. Porque a posição majoritária, já na cautelar, já indicava um caminho diverso. E não viam fumus boni iuris, não viam periculum in mora. Vejamos o que dizia o meu professor de Direito Econômico, o querido professor e ministro Eros Grau. Não estamos, na verdade, diante de uma penalidade. É que há determinadas atividades que estão sujeitas a um regime especial, que não me convence muito. E, ministro César Peluso, há uma permissão condicionada à produção de cigarros, embora desacoroçoada pelo alto valor da alíquota do IPI, é atividade permitida desde que se cumpram requisitos legais pertinentes. Como dizer assim, o Estado tolera que se fabriquem cigarros, mas a tolerância só existe se os tributos forem pagos. Se não forem pagos, não haveria essa tolerância. E conduz à perda desse direito, ou seja, é uma atividade desestimulada por o comportamento de não recolher, portanto, é proibido e ilícito. É curioso porque o ministro César Peluso, enxergando como a atividade fumigeira é ruim para a saúde, etc., ele fala, a gente tolera porque paga tributo. Se não está nem pagando tributo, não se deve tolerar isso. Olha que raciocínio que é feito em cima da American Virginia. Eu fiz uma coisa errada aqui, mas eu acho que eu conserto em seguida.
A ministra Carmen Lúcia: não se trata de sanção política, não sei dizer muito por quê. Ora, dizia o ministro Carlos Brito, a sonegação, longe de cumprir uma função inibidora, pisa no acelerador da atividade. Quer dizer, quem sonega fabrica mais cigarro. E como o cigarro é algo que não é querido, estou pisando no acelerador daquilo que não é desejado. Ou seja, se de um lado a tributação elevada é um freio, a sonegação contumaz é um acelerador. Então, enxerguem qual foi o raciocínio. Como eles partem da premissa de que a atividade é indesejada, eles falam, se eu tolero a sonegação, eu estou aumentando a produção da atividade indesejada. E a partir daqui, olha só, ministro Gilmar Mendes, não se pode perder de vista a gravidade dos efeitos do ato administrativo de cancelamento do regime especial. Na prática, a aplicação de medida representa uma verdadeira... Desculpe, eu não falei para vocês, eu lancei. Aqui agora estou falando dos dois ministros, o Gilmar Mendes e o Celso de Mello, que foram agora... Eu falei da cautelar, agora estou falando agora do principal. O principal, o Gilmar Mendes, enxerga a sanção política. A aplicação da medida representa uma verdadeira pena de morte para a pessoa jurídica. O ministro Celso de Mello, tradicional também nessa posição de assegurar direitos, ele vem e fala a prerrogativa institucional de tributar não lhe outorga o poder de suprimir ou inviabilizar direitos de caráter fundamental constitucionalmente assegurados ao contribuinte, pois esse dispõe, nos termos da própria Carta Política, de um sistema de proteção destinado a ampará-lo contra eventuais excessos cometidos pelo poder tributante ou ainda contra exigências irrazoáveis veiculadas em diplomas normativos por eles editados. Ou seja, os dois ministros estão seguindo a posição tradicional do Supremo. Se a atividade é lícita, não pode ser proibido, ou seja, isso não pode ser proibido por meio de uma sanção política. Quer cobrar tributo? Faça-o pelo meio próprio. Mas, infelizmente, essa foi a posição minoritária agora no processo principal. Porque mesmo o ministro Joaquim Barbosa, que na cautelar havia reconhecido o fumus boniuri, quando chega no processo principal, ele fala, o montante dos créditos cuja compensação não foi homologada é relevante, assim como é relevante o montante total do débito atribuído à empresa, mais de 700 milhões de reais. Então, perceba, pelo tamanho do débito, é muito dinheiro, ele enxerga, ele nega aquilo que ele tinha visto na cautelar. Ele fala que faz sentido agora que eu negue o registro especial. Lewandowski traz aqui, olha, ao preservar no descumprimento de suas obrigações tributárias, ao perseverar no descumprimento de suas obrigações tributárias, a recorrente atua com indevida vantagem em relação às demais empresas do mesmo ramo de atividade, o que, quando mais não seja, constitui flagrante afronta ao princípio constitucional da livre concorrência. Então, percebam que aqui entrou aquilo que eu antecipava, que vai depois aparecer em vários ministros. Eles enxergam que a sonegação ataca a livre concorrência. Então, invocando a livre concorrência, você pode limitar a atividade daquele particular que vai contra a livre concorrência. Essa posição majoritária teve várias críticas. Aqui eu estou citando principalmente o Hugo de Brito Machado II, que tem um texto muito bom sobre o assunto, que apoia algumas críticas, me parecem todas pertinentes. Primeiro, ele diz que impor a cassação do regime ao contribuinte que discute débito tributário suspenso viola o direito de acesso à justiça e ao devido processo legal. Ou seja, se eu já estou cassado, eu não tenho como sequer ir discutir se o tributo é devido ou não é devido, porque eu já perdi meu registro. Então, ele enxerga, porque lembra como é que era o processo? Eu tenho 10 dias para pagar. E se eu não paguei, eu já tenho de imediato a cassação do meu registro. A medida é desproporcional, porque existem medidas para enfrentar devedores contumazes. É verdade também. Se eu tenho uma cautelar fiscal, que é uma medida bastante boa, bastante forte, para atingir o devedor ineficaz, eu não precisaria cassar o registro especial. Haveria outros meios de cobrança que permitiriam que a empresa continuasse em atividade e nem por isso deixasse de pagar seus tributos, porque haveria como cobrar. A atividade de fabricação do tabaco não configura situação singular de modo a justificar o fechamento de estabelecimento em razão do descumprimento da obrigação tributária. Aqui daria para continuar para dizer, veja, se existem 2 fabricantes de tabaco, os 2 fabricam o mesmo tabaco, este aqui é indesejável e esse aqui é desejável porque paga tributo, não faz muito sentido distinguir
um e outro, porque os dois fazem o mesmo mal para a saúde. Eu sou antitabagista, então dizer os dois fazem o mesmo mal. Mas você querer separar um pelo outro, não faz, não me venha, no fundo quer dizer assim, não me venha você com essa história de proteção à saúde, porque se a proteção à saúde proíba de uma vez a fábrica de cigarro. Mas se você tolerar um e outro, então o problema não é saúde, o problema é arrecadação, o problema é dinheiro. Então vamos ser honestos e falar que o seu problema aqui é arrecadação. E finalmente, que é o tema que eu vou querer enfrentar hoje, a falta de competência da Receita Federal para analisar aspectos anticoncorrenciais. E aqui vamos entrar no tema de hoje, no tema que interessa. Porque nós estamos falando em tributação, Receita Federal. E eu gosto muito de insistir, quando falamos desse tema, de insistir na separação entre o ius tributandi e o ius puniendi. O direito de tributar, o poder de tributar, o poder de punir. O professor Rui Barbosa Nogueira falava do poder de tributar e o poder de regular. Na verdade, você pode encontrar essa doutrina tradicional entre o pouvoir legislatif e o pouvoir financier. A competência tributária, o pouvoir financier, este poder de tributar, é algo que se destaca do poder de punir, do poder de regular. Basta dizer, isso agora trago para o sistema brasileiro, que a competência tributária, nós sabemos, somos tributaristas, a competência tributária é exercida no Brasil por todos os entes de direito público, a União, os 27 estados, o Distrito Federal e todos os mais de 5.500 municípios, todos eles exercem a competência tributária. Então, quando falamos em tributo, competência tributária, eu incluo aqui o poder de exigir o tributo e, é bom lembrar, o poder de exigir o cumprimento dos deveres instrumentais necessários para o pagamento do tributo. Um e outro, porque eu sou dotado da competência tributária, porque eu posso cobrar um tributo, se eu posso legislar, claramente eu posso também prever as sanções pelo descumprimento do dever instrumental, ou do dever principal, da obrigação principal. Um e outro, então, enxerguem, a multa tributária decorre do próprio poder de tributar. Quem pode tributar, pode punir aquele que descumpre a lei tributária. Pois se eu pudesse legislar sobre o tributo, mas não pudesse prever sanções, eu não estaria legislando. Eu não teria uma lei propriamente dita se eu não tivesse uma sanção pelo descumprimento. Ou seja, quando o constituinte dá o poder de tributar, ele dá o poder de punir também, e punir no sentido pelo descumprimento. A multa, digo aqui, não tem um caráter indenizatório, tem de punição mesmo, mas punição pelo descumprimento da lei tributária. Então eu pergunto de imediato, quem é que tem o poder de punir em matéria tributária? Resposta, todo aquele que pode tributar. Então o poder de impor multa está com a União, está com os estados, está com cada um dos municípios. Todos os municípios podem prever as suas sanções pelo descumprimento das suas leis. Tudo isso, insisto, no exercício da competência tributária. E não se confunde com o ius puniendi, que é da União. Essa distinção aqui tem que ficar muito clara para nós que estamos na área tributária. O ius puniendi é só da União. Só a União pode prever prisão. Estados e municípios não podem. Só a União pode regular a atividade econômica. Estados e municípios não podem. Então, vejam, o nosso ordenamento prevê algumas competências que são só da União e prevê outras que são União, Estados e municípios. Quando nós falamos do ius tributandi, eu tenho uma repartição por todas as pessoas de direito público. Quando eu falo do ius puniendi, está só com a União. Então, não é a mesma coisa. Um Estado, um município, não pode mandar prender ninguém, porque prender é ius puniendi, não é ius tributandi. Agora, prever multa é ius tributandi. Então, uma coisa é prever uma multa, sanção pela tributação. Outra coisa são outras sanções que já não são mais do ius tributandi e do ius puniendi. E aí eu tenho que verificar quem é competente. Na grande maioria, será a União, por exemplo, no direito penal. Veja, é verdade que o direito penal e o direito tributário, na parte sancionadora, têm muitos princípios em comum. Legalidade, indúbio pro réu, retroatividade, arrependimento posterior e pessoalidade da pena. No entanto, eu acho bastante interessante ressaltar aqui, eu estou citando a tese do Paulo Roberto Coimbra, mineiro também,
Ele é muito feliz com relação a isso, mostrando que alguns princípios não são do direito penal, são só do direito tributário sancionador, do direito tributário penal, porque proibição do confisco, capacidade contributiva, são temas que têm a ver com a tributação. Ou seja, o que eu quero dizer com isso, minha gente? Quando você olha o artigo 150 da Constituição, está lá escrito das limitações ao poder de tributar. E lá nas limitações ao poder tributar, está, por exemplo, a proibição do confisco. Note, não é a proibição de cobrar tributo, é o próprio poder de tributar, aquilo que eu chamei de ius tributandi, está limitado porque eu não posso, no exercício do ius tributandi, confiscar. Eu não posso, no exercício do ius tributandi, limitar o exercício de uma atividade econômica. Agora, pergunta, eu posso, no ius puniendi, limitar uma atividade econômica? Posso. Posso fechar estabelecimento? Posso. Eu posso limitar o ir e vir no ius puniendi? Posso, eu posso prender alguém. Então, essa distinção me parece importante. O ius puniendi pode muito mais que o ius tributandi. Sim, no ius tributandi existem sanções, existem multas, mas as multas decorrem do ius tributandi e, portanto, estão todas elas sujeitas ao limite do artigo 150. Eu não posso, a título de tributo ou a título de multa, confiscar um patrimônio, confiscar uma empresa. Eu não posso, a título de tributo, impedir o exercício de uma atividade econômica. Posso o ius puniendi. Então, esta separação é que me parece que não ficou muito clara neste caso no paradigmático, de nos perguntar, no caso concreto, quando eu limito o exercício da atividade empresarial, se eu ainda estou no ius tributandi ou se eu estou num outro campo do direito. Porque se eu estiver neste campo aqui, eu tenho que regular, examinar como isso é regulado pelo direito, e não desse lado. A Receita Federal exerce o ius tributandi, não o ius puniendi. As sanções políticas, aqui diz o ministro Celso de Mello, restrições estatais que, fundadas em exigências que transgridem os postulados da razoabilidade, da proporcionalidade em sentido estrito, acabariam por inviabilizar, sem justo fundamento, o exercício pelo sujeito passivo da obrigação tributária de atividade econômica ou profissional lícita. Veja, ele está enxergando que o ius tributandi tem limites. No ius tributandi o que eu tenho é multa, não mais que isso, eu não posso restringir a atividade econômica no exercício do ius tributandi. No ius tributandi, é claro que eu posso cobrar tributos, mas eu tenho todo o meio próprio. Aqui eu tenho lançamento, revisão do lançamento, execução fiscal, tem um monte de garantias que são asseguradas, e como já foi dito, eu tenho até medidas com a medida cautelar fiscal, ou seja, existe no ordenamento jurídico toda uma forma de se cobrar um tributo sem que eu ultrapasse os limites do poder de tributar, sem que eu fira, sem que eu vá além das limitações ao poder tributar. Eu quero insistir com esse ponto. O poder de tributar, poder de cobrar tributo tem limites próprios, que não se confundem com os limites do direito penal, por exemplo. Agora, se eu falar em concorrência, nosso ordenamento tem um outro desenho, que é o desenho do CAD, que tem lá o seu processo, seja para controle de condutas e estruturas. Falando agora de condutas, que é o nosso caso, afinal de contas, a América Virgínia está sendo acusada de afetar a livre concorrência. Sim, eu tenho no Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência um meio processual próprio para controles de conduta, com natureza sancionatória, investigação e repressão às infrações da ordem econômica. Percebam que é uma outra esfera. E olha que detalhe, a esfera tributária, dizia para vocês, União, Estados e Municípios exercem. Já a questão da proteção à concorrência é o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, é algo que é da União. O CAD tem a Lei 12529 de 2011, que prevê infrações à ordem econômica, aquelas que produzam efeitos como, por exemplo, dominar o mercado relevante. Vejam, aqui estão as infrações à ordem econômica, aqui está aquilo de que a América Virgínia estava sendo acusada, pode estar tipificado, parece, próprio de algo da competência do CAD no Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência. Aqui que está o tema que nós estamos tratando hoje. O CAD pode, sim, impor multas como medida sancionatória primária,
Mas, conforme a gravidade, o CAD pode impor outras consequências, como, chama atenção, cessão parcial da atividade. Olha que coisa interessante. Nem o CAD pode impedir uma empresa de funcionar. No máximo, eu posso ter alguma cessão parcial da atividade. Não é previsto sequer no Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência aquele efeito que nós vamos ter homologado pelo Supremo, que é de proibir uma empresa de funcionar de uma vez. Aquela proibição de exercer o comércio nome próprio que aparece ali, isso a gente olha no direito comercial, direito concorrencial, é para a pessoa, do agente, para o próprio administrador, que ele não pode exercer outra atividade. Isso não é para a empresa. Então, a pergunta que cabe aqui, e esse é o nosso tema, a quem caberia a imposição do cancelamento do registro especial? Ao CAD, que tem toda uma estrutura para isso, ou à Receita Federal? A Receita Federal tem como sua competência planejar, executar e acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, fiscalização, arrecadação, cobrança e recolhimento de tributos federais. Portanto, nós estamos, eu diria, a Receita Federal está dentro do ius tributante. Aliás, como a Secretaria da Fazenda, como as secretarias municipais também de finanças, todas elas dentro do ius tributante. Pode a Receita Federal do Brasil, por questões concorrenciais, negar registro a um fabricante de cigarro com base no não recolhimento reiterado do tributo? Aqui me parece que, mesmo que a finalidade do ato da Receita seja meritória, a proteção ao mercado, é o CAD quem tem competência para tanto. Ou seja, eu insisto, essa questão é que não foi colocada no American Virginia, e por isso que eu estou dizendo para vocês, temos que revisitar o tema. O que eu vou sustentar aqui? Vamos olhar. Bom, eu vou sustentar cada um desses pontos. A Receita não tem ferramentas, o devido processo legal tributário não tem que dar espaço para isso, o poder de punir não se volta à gravidade. Vamos entrar cada um deles. Primeiro, a Receita não tem ferramentas para dizer a partir de que momento uma conduta traz efeitos anticoncorrenciais. Esse é um ponto bastante importante. A Receita, ela sabe dizer se o tributo foi recolhido ou não foi recolhido. Ela não tem a competência, não tem as ferramentas para dizer que uma sonegação produz efeitos concorrenciais danosos, pois ela não sabe sequer qual é o mercado relevante, não indica quais são as outras empresas do mercado, não indica o que houve nas vendas das demais empresas, quanto se prejudicou, qual foi o ganho de mercado que a empresa sonegadora teve. Ou seja, o que aconteceu no American Virginia, a gente até sabe, foram memoriais que foram distribuídos aos ministros, e os ministros acreditaram que houve danos concorrenciais sem que fosse feita qualquer análise econométrica, sem que se verificasse se de fato houve isso. Já o CAD tem instrumentos próprios. O CAD é que vai fazer essa análise para definir o que é mercado relevante, quais são os agentes, análise para saber o que era o antes, o que era o depois, se existe concentração no mercado, ou seja, vários índices que são próprios do CAD. Então, o primeiro ponto que eu quero mencionar aqui é que a Receita sequer pode saber se existe um dano concorrencial. Como admitir que ela impõe uma sanção pelo dano concorrencial que está sendo gerado? Ou seja, aquilo que o ministro Lewandowski enxergou para justificar a sanção política, desculpe, eu vou usar o nome que merece, sanção política, aquilo que o ministro Lewandowski enxergou, ele enxergou sem se dar conta, até porque o memorial que ele recebeu nesse sentido, e como eu disse, o caso acabou sendo mal indagado e, portanto, não tivemos uma resposta, sem que se perguntasse, mas quem foi que disse que houve um dano? Qual é o dano? A sanção de fechar a empresa é proporcional ao dano que foi gerado ao mercado? Haveria uma medida menos gravosa que o encerramento das atividades para que eu afastasse o dano, se o problema é concorrencial? Eu devo me perguntar qual é a medida, olhando mais uma vez o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, dentre as várias medidas, aquela que seria cabível no caso, apesar de ser os 700 milhões de reais daquela época. O devido processo legal, digo eu, no âmbito do tributário, não permite ao sujeito passivo produzir qualquer prova de que existiu um defeito concorrencial. Aliás, ninguém pergunta isso. Os colegas que atuam na área tributária já viram autos de infração? Certamente jamais, não posso imaginar que os colegas tenham feito prova concorrencial no processo administrativo tributário. Não tem espaço. O processo tributário vai perguntar se pagou ou se não pagou. Tem uma lei dizendo que se não pagou, tira o registro. E a Receita Federal faz exatamente isso. Então, a pergunta é somente se houve pagamento ou não houve. Não houve, perdeu o registro. Estamos conversados.
É esse o processo que corre na Receita Federal. A competência dela é só essa, é só do ius tributandi. Então, percebam que não existe espaço para discussão concorrencial neste caso. O poder de punir em matéria tributária não se volta à gravidade da infração sob a perspectiva concorrencial. Esse é outro ponto bastante interessante, porque quando eu falo em tributo, eu estou falando em capacidade contributiva. A multa vai ser proporcional ao tributo. Então, eu não estou medindo quão gravosa é a conduta, e sim de quanto dinheiro nós estamos falando. É uma outra perspectiva. Veja, uma coisa é eu medir a gravidade da conduta, saber, insisto, quanto do mercado foi afetado, quantos concorrentes foram afetados, e conforme a gravidade da conduta, eu tenho uma sanção maior ou menor. Aqui nós estamos na área tributária, conforme o valor envolvido, a multa envolvida. Então, veja, tributo nasce, principalmente imposto, nasce pensando em capacidade contributiva. Então, assim, a gente aprende, tem uma graduação, ensino, todos aqui ensinamos, Walter certamente ensina na graduação, tributo não é sanção por ato ilícito. Eu tenho mudado, sabe, Walter? Eu tenho dito que não é que o tributo não é sanção por ato ilícito. Agora eu digo, o tributo não serve como sanção de ato ilícito. Porque o tributo serve para medir capacidade contributiva. Tributo não serve para medir gravidade da ilicitude. Sanção para ato ilícito é a pena própria do ius puniendi. Ou seja, uma conduta mais grave, uma punição mais forte. Uma conduta menos grave, punição menos forte. Para isso que serve pena. A pena, isso sim, olha, por exemplo, se você bateu em alguém, é uma pena. Se você matou alguém, a pena é maior. Então, eu estou medindo a sua conduta e estou dando uma pena correspondente à gravidade da conduta. Eu olho para a conduta e não do valor da conduta. Não interessa se você bateu. Ah, não, você bateu no rico e matou o pobre. Ah, mas como o pobre era pobre, eu vou cobrar menos, e o rico, que era rico, vou cobrar mais, porque, veja, não tem sentido eu falar em valor se eu estou falando em punição de conduta. O ius puniendi não vai olhar para o valor, vai olhar para a gravidade da conduta. Se era rico ou se era pobre, qual era a capacidade contributiva, não interessa. Para isso, o ius puniendi olha para a conduta. Já o tributo, já não vai olhar para a conduta, vai perguntar quanto foi. Ou seja, quanto maior o valor, maior a tributação. Então, o tributo não serve como sanção de ato ilícito. Se o ato é ilícito, use a pena para isso, que a pena sim é proporcional. Então, o poder de punir não se volta à gravidade da infração. Peraí. Então, já na ordem econômica, eu dizia, na aplicação estabelecida nessa lei, eu tenho que olhar a gravidade da infração, boa-fé do infrator, vantagem oferida, tudo isso aqui está na legislação de direito econômico. Vejam o que se espera da punição quando eu falo em infração da ordem econômica. Vejam que eu devo medir, por acaso, algum desses elementos aqui está falando em valor? Está falando em muito ou pouco? Ou está falando em lesão, está falando em boa-fé do infrator, a vantagem oferida? São outras questões próprias, aí sim, do direito concorrencial. Aceitar que a Receita poderia fazer isso é aceitar também que qualquer outro fazendário também poderia. Aliás, esse é um ponto bastante importante. Nós sabemos que, sim, o IPI é muito alto dos cigarros, mas sabemos que o ICMS também é seletivo, ou pode ser seletivo. Eu tenho um ICMS mais alto. Então, será que alguém admitiria, então, que o Estado de São Paulo, o Estado de Minas Gerais, enfim, algum Estado, também se arrogasse o direito de impor sanções políticas, negar o funcionamento de uma empresa por conta de não haver pagamento de tributo? E se eu admito para a União, se eu estou dentro do ius tributandi, o que vale para a União vale para o Estado e vale para o município. Para o menor município, Walter, pensa aquele município pequenininho que você tiver aí. Eu vou pensar em São Paulo, eu vou pensar em Águas de São Pedro. Águas de São Pedro é um município mínimo, pequenininho. Mas a Águas de São Pedro poderia fechar o grande hotel que funciona lá porque não paga tributo? Ou seja, é admitir uma coisa como essas. O ius tributandi, eu insisto, é exercido por todas as pessoas de direito público. Então, uma coisa é falar em direito concorrencial, que é a União que faz e tem sanções próprias, mas o ius tributandi é de todos. Então, abrir a possibilidade de que o fisco federal possa impedir a atividade empresarial por conta do não recolhimento contumaz de tributos, em virtude do efeito concorrencial, é admitir que Águas de São Pedro também o faça. Então, percebam como ocorre toda uma distorção do sistema, algo que não foi indagado, não foi examinado na questão American Virginia.
E, como eu dizia, essa questão do caráter extrafiscal do IPI não deve ser considerado como algo relevante. O caráter extrafiscal vai dizer o quanto eu vou cobrar mais alto, estimular atividades, mas eu não posso ir além disso para admitir uma sanção por conta disso. Gente, o único ponto que eu digo aqui lamentável dessa questão toda, dessa conclusão, é que aquele que me parece competente para examinar o caso American Virginia, que é o CAD, infelizmente, quando você entra no perguntas e respostas dele, olha o que o CAD se posiciona aqui, é outro ponto grave que nós temos. Olha o que o CAD diz, dentro da pergunta direta, o CAD tem competência para atuar em casos de descumprimento de mandamentos legais? O que diz o CAD? A sonegação fiscal e outros podem resultar em uma redução artificial dos custos de uma empresa, ou seja, uma vantagem competitiva ilicitamente obtida que viabiliza o desenvolvimento desse agente econômico em prejuízo dos concorrentes. Certíssimo. Agora, continua. Tais situações caracterizam-se por uma irregularidade jurídica delimitada no tempo, de modo que espelham casuísticas excepcionais que destoam da legalidade. Sendo assim, a partir do momento em que a normalidade jurídica é restabelecida, reconstituem-se também as condições concorrenciais habituais. O CAD não se pode prestar a corrigir distorções isoladas decorrentes de atos constituídos à beira da legalidade que, acaso legítimos, preservariam o ambiente concorrencial e cuja ilicitude deve ser apurada em esfera distinta da dos órgãos antitruste. É como a sensação da batata quente. A batata está quente, joga para o outro, ou seja, a receita que cobra o tributo. De fato, se a receita cobrar o tributo, não vai haver evento concorrencial, que ele está falando. O que o CAD está dizendo? Cabe à receita cobrar o seu tributo. Não venha para mim, CAD, reclamar por conta disso. Ficamos numa situação muito curiosa aqui, porque a receita vai lá e não cobra, e ela, na verdade, como o CAD não faz o papel dele tampouco, ela acaba querendo fazer o papel dele e fechando a empresa. Então, essa questão do retorno à normalidade é só se fossem pagos os tributos. Outro ponto que eu mencionei, já tinha antecipado isso, é que mesmo no Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, que prevê penas não pecuniárias, você não encontra a cassação do registro. Você vê somente a cessão parcial da atividade, ou seja, a sanção, eu vou chamar a sanção política de caça de registro, é algo que sequer o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência prevê. Então, em conclusão, na minha opinião, é o CAD quem tem a competência para impor sanções de modo a tutelar o mercado. A Receita Federal ou qualquer outro órgão fazendário pode, quando muito, tributar. Lembre-se, sujeitos a limitações ao poder de tributar. Sequer seria possível cancelar o registro especial, enquanto medida que inviabiliza o exercício da atividade empresarial, a Lei 12.529, ou seja, a própria Lei 12.529, não prevê essa cessação. Com isso, Walter, eu acredito que dentro do nosso tempo eu consegui apresentar a minha ideia e agora eu coloco-me à disposição dos colegas para conversar. O Rogério que está dizendo que o áudio estava ruim. Rogério, agora que eu vi sua mensagem. Pastor, muito obrigado. Passou até rápido demais, de tão boa que estava a aula, e é extremamente relevante esse tema, porque a gente sempre cita o mesmo caso do Supremo, mas isso vem acontecendo recorrentemente em municípios e estados no Brasil. Nós tivemos um caso muito recente agora, que eu vi uma decisão em Sergipe, que o estado de Sergipe entendeu, por uma denúncia feita por pequenas revendedoras de carro, que as locadoras faziam uma concorrência desleal na venda de carros usados, que é uma discussão se incide ICMS, homicídio, se é imobilizado ou não é. E simplesmente a partir dessa simples denúncia, sem qualquer lançamento tributário, a Secretaria da Fazenda do Sergipe emitiu uma portaria estabelecendo um regime especial, inclusive propondo o fechamento das locadoras, onde elas eventualmente disponibilizavam os carros usados para venda, ao argumento simples e único de concorrência desleal. Esse virou uma expressãozinha mágica em que, a partir disso, eu poderia justificar qualquer tipo de tributação. Então, esse tema é muito relevante para a gente revisitar um caso no Supremo que é citado por muitas vezes sem uma análise profunda
das suas repercussões até no próprio conceito de tributo, né? Como o senhor muito bem disse. Então, eu queria te agradecer muito. Se alguém tiver alguma pergunta, quem quiser fazer alguma intervenção, a gente está à disposição. Mas foi excelente. E lembrando que essa aula vai ficar gravada lá no canal do YouTube da AbraDT. À tua disposição, gente. Eu quis terminar com 10 minutos para poder conversar quem quisesse falar alguma coisinha. Boa noite, professor Chueiro, professor Walter, aqui é Frederico falando, tudo bem? Professor Frederico, da Milton Campos, aqui em Belo Horizonte. A gente fala Nova Lima, em Belo Horizonte. É isso aí. O professor Chueiro, eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Ela até pode ser entendida como uma pergunta de lege ferenda, né? Então, primeiro, eu queria saber se realmente o senhor acha que existe uma conexão entre a tributação e a livre concorrência, e que é claro que por meio de uma reestruturação, até mesmo legal, se o senhor acha que seria oportuno ou se seria possível juridicamente que a Receita Federal passasse a integrar esse sistema de proteção da concorrência, atuando ao lado do CAD, é claro que com uma competência regulamentada. Então, a minha pergunta ela é um pouco de lege ferenda, mas tem a ver com essa interação entre o princípio da livre concorrência e o sistema de arrecadação da Receita Federal. A primeira parte, Frederico, eu sou obrigado a responder que sim, existe uma relação, ou deve haver uma relação. Você deve saber, Frederico, minha titularidade veio com as normas indutoras, e que justamente eu vou sustentar que o legislador pode justificar um tratamento diferenciado entre contribuintes com igual capacidade contributiva em virtude de princípios da ordem econômica, inclusive a livre concorrência. Um exemplo banal que eu posso lhe dar é a legislação para pequena e média empresa, ou seja, eu quero fomentar a livre concorrência, de modo a fomentar a livre concorrência, eu crio uma tributação mais reduzida para as pequenas empresas para que elas possam aí competir, ou seja, eu posso pensar em tributação em nome de reduzir externalidades para permitir, de novo, permitir a concorrência, eu vou criar normas dando incentivos fiscais para algumas regiões para aumentar a concorrência. Então, existe uma relação muito forte entre tributação e livre concorrência como justificativa para um tratamento diferenciado pela lei. Esse é um ponto. Agora, até aqui, sim. Agora, o outro ponto eu posso, em virtude da livre concorrência, ultrapassar o poder de tributar para exercer o poder de regular? Eu penso que é mais que de lege ferenda, de Constituição ferenda, né? Constituição ferenda, porque eu teria que mudar a Constituição. Eu insisto, nosso ordenamento, como o temos hoje, o poder de tributar tem limitações. Então, a norma tributária indutora, ela é indutora, mas ela é tributária indutora. Está no exercício do poder de tributar, e no exercício do poder tributário eu tenho limites. Eu não posso ter sanções próprias do poder de regular, como, por exemplo, fechar o estabelecimento. Então, não me parece que poderia ir tão longe como o CAD teria. Ou seja, agora você pensa assim, mas seria conveniente, seria bom que admitisse isso? Aí vem aquele ponto que eu estava falando agora, Frederico. E por que a Receita e não a Secretaria de Fazenda do Sergipe? Eu teria que admitir também que ela tivesse isso. Então, você percebe, eu começaria a adotar órgãos fazendários estaduais e municipais de competência concorrencial. E, Frederico, não é a minha área, mas o pouco que eu mexi na área concorrencial, mexi e falei, puxa, é bom não continuar porque isso é muito complexo. Só definir o que é um mercado relevante já é uma discussão enorme. Para saber que houve dano ao mercado relevante, isso dá muito pano para manga. Eu não acho que seria saudável também que a Receita tivesse mais essa atribuição. Por isso. Professor, eu até concordo integralmente com o senhor disse. Eu acho interessante essa colocação, porque isso bloqueia qualquer tentativa dos órgãos fazendários, da PGFN especificamente, de argumentar a sua, digamos, ingerência nesse aspecto com base em princípios. Então, ou seja, existe a interação, mas eles não são aptos a justificar qualquer ingerência, como o senhor bem disse, por disposições constitucionais nessa matéria. Eu queria insistir com esse ponto. E não tem competência, não tem nem material para isso. Como eu disse, no caso da América Virgínia, foi um memorial que apareceu ali. Não tem uma análise feita, alguma coisa maior, eles não têm instrumentos para isso. Então, é muito fácil invocar a livre concorrência, como invocar
invocar patriotismo em nome da pátria. Em nome da pátria eu posso fazer muita coisa, mas é a mesma invocação, em nome da pátria, pela livre concorrência. Cadê a prova? Eles não têm como trazer uma prova como essas. E é curioso, porque nós sabemos, esse argumento aparece no Supremo, onde não caberia fazer uma prova como essas. Até para a questão processual. Então, você fica muito... Volta, o julgamento merece ser revisitado. A gente tem que pegar esse precedente e falar, olha, temos problemas aqui. Muito bem, professor, obrigado parabéns pela aula, obrigado pela atenção, pelas considerações, obrigado aí pela resposta também. Gente, o tema eu adoro, estou à disposição. Se quiser conversar mais um pouco, estamos aqui. Desculpa, antes da gente passar para a pergunta que está no chat, eu queria só lembrar que o professor Chueiro escreveu recentemente um artigo sobre esse tema, que vai ser publicado num livro de estudos em homenagem ao professor Fábio Nusdel, organizado pelos professores Fernando Scaff e pelo professor Alexandre Evaristo, dois grandes amigos também, só para a gente deixar registrado aqui, em breve o lançamento, e a gente, quem sabe, volte aí também a esse tema. Professor Chueiro, tem uma pergunta no chat. Eu escrevi com autoria com o Guilherme. É verdade, com o Guilherme. Em coautoria com o Guilherme, que estará também em um evento da Bradet em breve. Tem uma pergunta no chat aqui do Vinícius Vasconcelos. Professor, a classificação de contribuintes inadimplentes, contumazes e não contumazes, ou de acordo com o perfil de risco, e o estabelecimento de tratamentos diferenciados mais graves para determinados contribuintes está no jus puniendi? E aí ele cita como exemplo os tratamentos de cobrança pela PGFN e procedimentos diferentes de cobrança pela PGFN. Que pergunta difícil, Vinícius. Olha, eu vou te dizer que eu não acho que não esteja no ius tributandi. Eu posso gostar ou não gostar, mas assim, eu acho que dentro dos procedimentos de cobrança, eu saber que haverá alguns que eu fiscalizarei melhor ou pior, uma boa e velha curva ABC, é até de boa política fazendária. É bom que a autoridade fazendária trate os contribuintes conforme eles merecem, conforme eles vêm agindo. Sem problema concorrencial. Ou seja, contribuintes que costumam agir de um modo mais correto vão ter um tratamento mais frouxo, porque já se sabe como é que eles agem, já tem experiência com isso. É sábio o fiscal o fiscal que reconhece isso. Eu tenho uma certa simpatia, Vinícius, por aquela visão de tratar o contribuinte como um cliente. Ou seja, aquele que vem pagando regularmente tem que ser bem tratado. Eu não preciso ter grandes problemas com ele. É um cliente bom, está pagando direitinho e tudo mais. Eu não acho que eu deveria... Eu acho que nós temos um problema no Brasil, é justamente o contrário, é de tratar os bons e os maus clientes do mesmo modo. Todos nós aqui somos suspeitos de antemão. Nós somos, assim, a premissa é de que nós somos errados, e depois vai ter alguma coisa certa. Então, cada vez que eu vejo um tratamento diferenciado, esse tal de o canal verde, a importação, a área aduaneira me parece muito forte, nesse sentido, esse avanço que nós temos naquilo que se chama, na literatura internacional, enhanced relationship, uma relação mais avançada, mais evoluída. Eu gosto disso e me parece de acordo com o ius tributandi, e me parece algo que, insisto, não é só no Brasil. Me incomoda é justamente o inverso. Me incomoda quando eu vejo que eu passo a tratar a visão do Pepsi, é muito claro, não sei se leram um trabalho que eu escrevi uma vez, eu falei do tratamento militar, que é quando eu vejo o contribuinte como inimigo que precisa ser abatido. Então, eu parto da premissa de que o contribuinte é o inimigo, ele tem que ser controlado, que ele está contra o fisco. Eu gosto da ideia de o contribuinte não ser o inimigo e ser alguém parceiro, alguém que está lá para jogar comigo e não contra mim. Então, não me parece contra o ius tributandi, não. Eu vivo deixando o mudo ligado e falando. O Paulo fez uma boa observação aí, que o Hugo de Brito Machado apontou, inclusive, que o argumento concorrencial passou a ser empregado como uma nova razão de Estado para exigir a cobrança de tributo, ocupando o lugar de ideias como solidariedade ou interesse público.
Paulo, você está certíssimo. Você está certíssimo por aí. São esses lugares comuns, assim, tudo em nome da solidariedade. Hoje nós estamos, o Walter estava de manhã no IBDT, ouviu, e vem assim, a discussão era voto de qualidade, e de repente vem com argumentos como esses também, como se os fiscais fossem os defensores da sociedade. Como se, é uma situação curiosa, como se nós não fôssemos parte da sociedade. Fica uma coisa muito curiosa, é um argumento tão forte. Quem aqui é contra a solidariedade? Quem é contra a livre concorrência? Então você. Quem é contra o interesse público? Provar? Porque, veja, não precisa provar, já está provado. Livre concorrência, é claro que a sonegação afeta a livre concorrência. Alguém tem dúvida disso? Alguém tem dúvida? Tenho sim. Eu tenho muita dúvida se a sonegação afeta a livre concorrência, tenho dúvida qual é o grau, tenho dúvida se esse sonegador é relevante ou não é relevante no mercado, tenho um monte de dúvidas, sim. Mas tem que começar a falar essas coisas. Ou seja, quando eles levantarem esse argumento, é falar, cadê a sua prova? É não aceitar esse argumento, falar assim, faça a prova, vamos chamar uma perícia, vamos descobrir quanto afetou. Pontos como esses. E eu volto, ainda assim, não é por tributo, não é tributo médio de capacidade contributiva. Essa insistência. Walter Doravante nunca mais fala tributo não constitui sanção de ato ilícito. Diga, tributo não serve como sanção de ato ilícito. Que é mais próprio. Já está gravado, já está gravado. Aliás, se a gente for lembrar, esses termos que cabem, ou supostamente cabem em qualquer lugar, esvaziam por completo o conceito. O caso do ICMS lá, declarado e não pago no Supremo, essa expressão foi usada a rodo, né, para justificar qualquer tipo de fundamento e não aprofundar no caso concreto. Olha o Alexandre Evaristo aí. Alexandre, bom te ver aqui. Professor, qual a sua opinião sobre a prática do name and shame para o direito tributário, tal qual acontece com a lista de maiores devedores da Fazenda Nacional? Péssima, Alexandre. Péssima. Ou seja, eu não consigo admitir o name and shame, essa invasão à privacidade. É uma questão de proporcionalidade, para começar. Ou seja, eu tenho meios próprios de cobrança. Eu não aceito sequer, eu sei que o Supremo endossou, mas a história de protestar, de protestar o título tributário, veja, como é que eu posso protestar um título se eu não vou levar a empresa à falência? Se eu, fisco, sou credor privilegiado, eu recebo antes da falência, eu não participo da massa de credores, eu cobro antes. Quer dizer, porque nós temos name and shame, você citou aqui a Procuradoria, mas nós temos name and shame quando a gente, muito mais eficaz, quando eu tenho o protesto de títulos. E que os nossos ministros, que lá de Brasília, acham é muito menos grave um protesto que uma cobrança por meios próprios. Muito menos grave coisa alguma. Eles não sabem o que é ter um nome protestado. Eles não sabem que isso impede a atividade do comerciante. Falando o pequeno, assim, nome limpo na praça é uma coisa fundamental. Name and shame, isso aqui, name and shame, para mim, de novo, é impor sanções impróprias no direito tributário. Nós temos um meio próprio de cobrança do tributo. Tem um monte de garantias próprias, mas name and shame me parece inaceitável. Sim, fazem em outros países, é ruim. Aqui no Brasil, quando a Procuradoria põe aquela lista, me parece que fere o sigilo fiscal. Né? Não dá para aceitar que ela o faça. Uma coisa é eu perguntar, fulano de tal deve, ou seja, até por questão de garantias, nós sabemos que temos isso. Se eu vou comprar um imóvel, eu quero saber se a empresa tem alguma dívida, eu vou pedir uma certidão da empresa. Então, eu pergunto e tenho uma resposta. Mas o código foi mudado, a Lei Complementar 104 mudou o código para permitir a divulgação. E a divulgação é exatamente o name and shame. Me parece horrível, Alexandre. Tem base hoje no código, depois da Lei Complementar 104, que admite a divulgação, mas eu acho que a divulgação ela ultrapassa a mera cobrança. Ela é um meio indireto, de novo, que nem sanção política. Fere direito individual, não me parece possível isso. Me parece que ultrapassa os limites do ius tributandi. Perfeito. Professor, chegamos no nosso horário. Tem mais uma aí, nossa senhora, agora tem mais duas, cara. A extrafiscalidade tributária também pode ser usada como ferramenta para essa conexão entre tributação e proteção da livre concorrência, ou isso feriria o princípio da essencialidade e seletividade que informa a extrafiscalidade? Veja, eu não vejo problema nenhum de usar normas tributárias. É que eu chamo as normas tributárias indutoras para promover a concorrência. É curioso, você viu um texto que eu falava justamente sobre isso, que a livre concorrência,
e a tributação, tem um jogo interessante. Às vezes, em nome da livre concorrência, eu tomo alguma atividade, e às vezes a livre concorrência é um limite. A livre concorrência, ao mesmo tempo, ela é a alavanca e ela é o limite. Ou seja, eu posso, com a tributação, ou seja, eu justifico a lei tributária um tratamento diferenciado, porque eu quero promover a livre concorrência, que é o caso que eu dizia do pequeno em relação ao grande. Como eu posso, em nome da livre concorrência, no sentido inverso, eu posso querer criar uma tributação agravada de um setor para, novamente, impedir concentração econômica. Então, a livre concorrência joga dos dois lados. Não me parece, eu não vejo por que a seletividade seria contraposta, seria um único meio de exercício da extrafiscalidade. É um meio, sem dúvida, mas não é o único, não. Você está respondido. E o Ramon é o último aqui. A posição do CAD em abster não seria uma deferência ao Poder Judiciário, que por vezes traz decisões divergentes, beneficiando algumas empresas em detrimento de outras, como no caso da recente portaria 12 de 2012? Eu penso que não. Eu acho que o CAD não poderia se abster porque ele tem a obrigação legal de fazer isso. Ou seja, cabe a ele investigar se existe um dano à concorrência e coibir essa atividade. Me parece que existe essa competência, sim. E ele dizer, olha, a receita que cobre é lavar as mãos, como falei, é passar a batata quente adiante. Eu penso que era competência dele, sim, exercer isso. Ou seja, eu questiono as perguntas e respostas. Professor, muito obrigado. Só fazer uma menção aqui ao Pedro Riso, que está sempre em todos os eventos da BRADT. Pedro, você pergunta como estancar isso, fazendo o que o professor Chueiro está fazendo agora. Não pegando termos que toda hora citam. A decisão do América Virgínia. A função da doutrina é criticar, é buscar nas decisões judiciais se estão certas ou se devem ser superadas. Então, eu parabenizo o professor Chueiro. Eu falei no início do meu grau de admiração. Eu acho que é impossível crescer mais, mas se tiver um espaço maior, ele foi preenchido hoje, porque essa é, de fato, a nossa função como acadêmicos. Nós não podemos nos contentar com uma decisão, seja ela qual for, e a partir daí estabelecer um dogma que é insuperável. Nós temos que voltar lá e criticá-la. Se ela estiver certa, nós vamos ratificar. Se ela não estiver certa, nós temos que superá-la para criar um sistema tributário que seja, de alguma forma, mais racional. Professor, mais uma vez, muitíssimo obrigado pelo seu tempo, pelas suas lições e pela sua vontade de sempre levar a nós o seu conhecimento, que é amplíssimo. Walter, eu só posso mais uma vez agradecer demais o convite. Você sabe, olha, a BRADT é parceira, né? É muito legal, muito bom participar, ver o trabalho sério que vocês desenvolvem. É bom se sentir parte de um grupo sério. Então, se me permitir, eu gosto de falar da BRADT como vocês, porque eu quase me coloco aqui como nós, porque eu gosto de dizer assim, eu faço um pouquinho por essa BRADT, porque o trabalho é tão bom. Que bom que você consegue fazer isso. Parabéns pelo seu desprendimento, por esse tipo de atividade sua. Mesmo com o coronavírus e tudo mais, estamos aqui nós reunidos à noite para discutir direito tributário e crescendo nisso. Parabéns, uma vez, Walter. Assim, que bom ter você conduzindo uma entidade como a BRADT. Muito obrigado. Eu fico até emocionado, não faço não. Muito obrigado, professor. Gente, um abraço a todo mundo aí. Obrigado pela presença e pela confiança de sempre na BRADT. A gente vai, então, encerrar o chat. Forte abraço. Professor, em breve convocarei novamente. Abraço.